E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para dar mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos dar início à lição 9. A lição 9 ela fala sobre o oitavo mandamento, que se encontra em Êxodo 20, versículo 15, que diz: não furtarás. Bem, para começar, eu deixo essa reflexão para vocês, que por que Deus colocou como mandamento não furtarás? Porque é uma coisa que aparentemente deveria ser uma coisa simples, né? Que nós não devemos pegar algo que não nos pertence, pertence a outra pessoa. Mas por que ele quis fazer isso? Durante o decorrer da aula a gente vai aprender, vai tentar entender o porquê que ele colocou não furtarás como mandamento. Para a gente começar, nós vamos entender que o objetivo da nossa aula hoje é compreender a necessidade de sermos honestos e termos respeito pelo próximo e pelas coisas que lhe pertencem. Como eu disse agora como objetivo, a palavra que vocês têm que gravar, que vocês têm que frisar bem, é a questão do respeito. Respeito. Porque o furto em si, quando você furta alguém, quando você pega algo de alguém, algo que pertence a outra pessoa, você está desrespeitando o próximo. E é uma coisa que não agrada a Deus. O oitavo mandamento é bem claro quanto ao respeito que Deus requer de nós sobre a propriedade alheia. Em certo sentido, nada nos pertence, pois tudo que temos vem de Deus, e nós somos apenas administradores das bênçãos recebidas. Por outro lado, essa administração que Ele nos delega traz consigo certos direitos e obrigações. Desse conceito de administração da criação, o direito de propriedade procede de Deus. O dever de respeitar o que Ele delegou a outro é também algo requerido por Deus para uma harmônica manutenção do nosso relacionamento com o próximo e da vida em sociedade. Bem, nessa parte aí, quando eu falo em relação à harmônica manutenção do nosso relacionamento, nada mais quer dizer que nós devemos respeitar o direito do outro, porque a gente quer que as pessoas também respeitem o nosso. A gente não pode pegar nada de alguém, porque imagina, a gente ganhou alguma coisa, ganhou uma roupa nova, ganhou um brinquedo, ganhou dinheiro, entendeu? E imagina que venha alguém e tome de você. Você vai se sentir super desrespeitado, super inseguro, entendeu? Quando a gente pensa em furto, normalmente a gente pensa num ladrão. Eu estava até pensando assim, o que eu vou falar para eles hoje em respeito disso aí? Quando eu levo para a minha área de trabalho, eu como policial, toda vez que a gente fala sobre furto, a gente pensa sobre furto, roubo, sobre latrocínio. E para justiça, cada uma dessas coisas significa uma coisa diferente. Por exemplo, o furto é só quando alguém pega algo de alguém. Se você pegou, tomou posse do que era da pessoa para você, de maneira indevida, você está furtando a pessoa. E parece ser uma coisa pequena, mas isso pode deixar uma pessoa presa por 4 anos. Quando a gente já pensa em roubo, o roubo é um furto, só que ele requer uma violência. A pessoa te agride, ela aponta uma arma. E quando a gente fala em latrocínio, a gente fala em relação à morte. Porque tem pessoas que pecam por estar furtando, primeiro pelo desejo de cometer o crime, depois por elas estarem furtando, e elas ainda cometem outro crime de um mandamento que a gente até estudou, que é o não matarás. Então, por que Deus colocou isso para a gente viver de maneira harmônica? Por que Ele já, lá em Êxodo, já veio citando sobre os mandamentos? Para a gente aprender também a viver em sociedade. Porque Ele sabia que com o tempo ia dar problema isso aí. Tipo assim, fiz as pessoas, tem a criação, fiz os animais, falei que o homem ia dominar sobre todos eles, falei que o homem teria que trabalhar, com o suor do sustento dele, ele ia prover todas as coisas para ele, para a família dele. E imagina você fazendo isso tudo, você trabalhando, você se esforçando. Vamos pensar também nos nossos pais que trabalham para comprar as coisas para a gente, para pagar alguma coisa. Aí vem outra pessoa que não quis trabalhar, que não quis nada e quer tomar tudo que é seu, tudo que é do seu pai. Então é algo complicado, entendeu? Para a gente dar continuidade aqui, em nossos dias,
nós que somos cristãos, temos que ficar alerta quanto à forma como podemos quebrar o 8º mandamento. Como assim? A gente tem que prestar atenção para a gente acabar não quebrando, furtando. Porque quando a gente pensa em furtar, como eu falei, a gente pensa em, eu estou roubando alguém, a gente pensa na figura do ladrão, entendeu? Mas a gente acaba realizando furtos de maneiras pequenas, sem perceber. E quando você vai ver, você pode sair de algo pequeno e ir para algo grande. Aqui, pense sobre a situação quando apenas fingimos que estudamos ou fingimos que trabalhamos e não cumprimos com nossas obrigações. Quando a gente faz isso, de certa maneira a gente está furtando. A gente está furtando o tempo de alguém. Às vezes a gente vai para a escola, tem uma pessoa que está sendo paga para te ensinar, entendeu? Ou então em casa mesmo. Sua mãe tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, só que ela está te dando atenção e aí você está fazendo hora com a cara dela. Na hora que ela tem que te ensinar a lição, você, em vez de aprender a lição, você quer fazer outra coisa, quer brincar, quer ver televisão, e você acaba furtando o tempo dela, porque o tempo que ela deveria estar cuidando da casa, cuidando às vezes de irmãos que a gente tem, trabalhando, fazendo um serviço, ainda mais agora, que tem muitos pais que estão trabalhando em casa, e quando a gente tira essa atenção deles, a gente está furtando o tempo deles, a gente está roubando um tempo que ele deveria estar destinando a outra coisa. É óbvio que eles dão pra gente com amor, só que não é por isso que a gente tem que pegar e usar de qualquer jeito, tem que aproveitar os momentos que a gente tem com nossos pais. E no nosso trabalho a mesma coisa, na escola a mesma coisa. Se a gente está lá, é para estudar, é para aprender, e não para ficar fazendo hora e gastando tempo. Quando a gente sonega impostos, vocês ainda não chegaram nessa fase de sonegar impostos não, mas vocês vão ver que a gente está chegando no momento agora que está chegando em declaração de imposto de renda. Você vê muita gente que esconde a renda, não fala que o imposto de renda nada mais é que você passar para o governo o que você ganhou. E tem gente que não fala o que ganhou, porque dependendo da quantidade de coisas que a pessoa arrecadou, dinheiro que ela recebeu, o que ela comprou, ela tem que dar um dinheiro para o governo. E tem gente que começa a omitir, porque se você declarar pouca coisa, você recebe um dinheiro. Parte do que você gastou durante um ano, que foi recolhido em impostos, você recebe. E tem gente que mente, omite um monte de informação, joga informação falsas para conseguir esse dinheiro ou para deixar de pagar. Então ele está furtando também. E além de furtar, toda vez que se vocês prestarem atenção, o furto ele não está relacionado só a você tomar algo de alguém. Ele acaba gerando uma bola de neve porque acumula vários outros pecados. Você com furto, você pode matar alguém, você mente, você acaba fazendo muita coisa que desagrada a Deus. Então a gente tem que ficar sempre atento. A gente, como cristão, a gente tem que ficar sempre atento a fazer sempre o que é correto aos olhos do Senhor. Na lição de hoje, eu vou ler aqui rapidinho para vocês sobre duas histórias que estão relacionadas a furto. Primeiro a gente aprende sobre o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Eles estavam querendo comprar um terreno de Nabote, e Nabote não queria, porque ele tinha recebido aquilo lá como herança. Ele tinha recebido o terreno como herança, e ele tinha plantação no seu terreno, ele cuidava daquilo lá. E o que acontece? Jezabel que queria porque queria aquilo lá. E ela tramou para que Nabote morresse. Ela cometeu um crime terrível, onde ele foi morto, e a partir daí Acabe ficou livre para poder comprar o terreno. Isso, de certa forma, é um furto. Eu ainda vejo como coisas piores, porque você vê a trama da história, você vê que ela usou de má fé, poxa, era um terreno, ele ganhou como herança, e ela queria por qualquer jeito aquilo lá. Ela não só furtou o terreno dele, como também matou ele. E outra situação, a gente aprende sobre Zaqueu. Zaqueu já é um personagem mais conhecido nosso, e quando a gente escuta a história de Zaqueu, a primeira coisa que a gente sabe é que ele é cobrador de impostos. Para vocês entenderem, o cobrador de imposto, ele era o homem responsável
por coletar dinheiro com todo mundo na cidade para poder enviar para o governo dele. A função dele era só essa. Ele ia lá e cobrava dinheiro. Se a pessoa não tinha dinheiro para pagar, provavelmente ele chamava alguns soldados para ir lá tomar tudo que a pessoa tinha, quebrava as coisas. E Zaqueu era um homem assim. E além disso, o que ele fazia? Ele não cobrava só, que normalmente os cobradores de impostos, nesse período, eles não cobravam só o que deveria ser enviado para o governo. Eles cobravam ainda o além deles. Eles se corrompiam, pegavam, em vez de cobrar R$10, por exemplo, eles cobravam 15, porque 10 era para eles enviarem e 5 seriam deles. E Zaqueu era um homem assim. Só que a partir do momento que ele conhece a Jesus, que ele se interessa por saber de Jesus e conhece a Jesus, ele se transforma de tal maneira que ele continua sendo um cobrador de imposto, ele não deixou de ser cobrador de imposto, só que ele passa a ser honesto. E ele ainda fala que iria restituir a quem ele roubou. Então, nos textos que eu separei aqui, eu vou querer que vocês leiam em casa, para você aprender sobre essas duas histórias, tanto a história do rei Acabe e de Jezabel, quanto a história de Zaqueu, e refletirem sobre a questão do furto. Eu falo porque a gente não percebe, mas às vezes a gente vai, como eu já falei em várias aulas, às vezes a gente pega uma caneta de alguém e, poxa, mas não é nada demais, é só uma caneta. Só que é errado, é a caneta de alguém. Às vezes a pessoa pode até não sentir falta, mas era dela. E aí começa com uma caneta, depois pega um estojo. Tem pessoas que pegam depois uma bicicleta, mas a pessoa não... Quem está perdendo não está sentindo falta. Ela tem várias bicicletas, eles têm vários carros. Se eu roubar um carro, se eu furtar um carro dele, se eu roubar um carro dele, não vai sentir falta. Mas o problema não é a pessoa sentir falta. O problema é o ato que você está cometendo, que é errado. Tá bom? Então, eu quero que vocês vejam a lição número 9. Eu quero que vocês leiam Êxodo 20, versículo 15, para poder fixar. Eu quero que vocês leiam 1 Reis 21, que conta a história do rei Acabe e de Jezabel. E eu vou querer que vocês leiam Lucas 19, do 1 ao 10, onde vocês vão ver a história de Zaqueu. Tá bom? Para a gente encerrar, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para gravar essa aula, Senhor. Peço para que o Senhor seja conosco, Senhor, com cada uma das crianças, Senhor, que estão em casa, Senhor, em quarentena. Que o Senhor seja com seus familiares, Senhor, com seus pais, Senhor, com eles, Senhor. Que eles possam estar tranquilos, que eles possam estar ilesos, Senhor, livres de qualquer enfermidade, Senhor. Guarde eles, Senhor, dê paciência, Senhor, dê sabedoria, Senhor, dê maturidade, Senhor, para eles poderem enfrentar da melhor maneira possível, Senhor. Abençoe a todos nós e que dentro em breve nós possamos estar reunidos na sua casa, Senhor, para mais uma vez adorarmos a Ti. Te agradeço pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Boa noite. Provavelmente para vocês vai ser de bom dia quando vocês estiverem vendo essa aula, tá bom? Forte abraço. Se curem. Tchau, tchau.